Nós temos a pintura, nós temos a pintura moderna e a arte contemporânea. E qual seria a diferença exatamente? Porque, né, é uma linha tênue, acredito, do moderno para o contemporâneo. Tem períodos, são períodos. Como vem se desenvolvendo desde São então, períodos, né? Se não me engano, o período moderno surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Ah, então, modernismo. Modernismo, né? E o contemporâneo vem de quando? Ele é o mais atual, né? É o mais atual, é o que está mais recente. Embora alguns pintores eles não precisam ainda estar atuando, né? Alguns pintores não estão mais presentes, mas ainda estão como pintores contemporâneos. E esses pintores contemporâneos, a gente pode dizer que cada um, claro, tem a sua linha, a sua técnica de trabalho, né? Tem. Ou é uma coisa única para todos os pintores? Não, cada um tem sua técnica dentro do contemporâneo. Não só a técnica, como muitas vezes eles evidenciam mais uma cor. Interessante. Né? Eles têm as suas fases de cores, de vários equilíbrios. O Portinari exagerava em algumas partes do corpo, em algumas fases dele, nas outras já não. Nossa, muito bacana. Mas a linha, o traço dele não dá para deixar de reconhecer, né? O Pablo Picasso também, a gente olha. A harmonia é interessante porque a harmonia que o artista encontra nas suas cores, traços, equilíbrios, a pessoa com a arte, a educação, ela reconhece, ela se educa para reconhecer. E muitas vezes uma pessoa que não tem muita familiaridade, mas já viu uma vez, duas, ela já reconhece, aquilo lá parece um Cândido Portinari, aquilo é Picasso. Né? Eu vejo muito, as crianças arriscam bastante. Eu ia perguntar isso agora com relação às crianças, porque a gente, né, mais velho, a gente já tem uma referência do que é Monet, do que é, enfim, mas já estudamos sobre alguns movimentos estéticos e tal, mas uma criança, por exemplo, chega aqui de 5 anos de idade, qual é a referência exata que ela tem? Por onde a gente começa esse trabalho com ela? Olha, no início do ano, eu faço um trabalho junto ao colégio, alguns colégios, que eu faço workshops e chamo alguns para algumas classes para visitar aqui o ateliê. E eu apresento o ateliê, falo que seria um ateliê. Eles arriscam, né? E ateliê é uma palavra francesa, oficina, né? Até eles encontrarem. E eu pergunto, uma das primeiras perguntas é qual os pintores que eles conhecem. Ah, sim. Né? Geralmente o que é? É surpreendente, os colégios trazem uma boa informação hoje. Bom saber isso, bom, né? Graças à Ana May, né? Porque iam tirar a disciplina de educação artística dos colégios. É absurdo, né? Absurdo. A Ana May que bateu na tecla, forçou para que permanecesse no currículo. Isso é fantástico, porque realmente não pode ser, como eu também não tiraria também a educação moral e cívica, mas esse é um outro assunto. A gente demoraria umas horinhas aqui também. Sim, a arte ela trabalha com tudo isso, ela trabalha com o político, com o social, ela vai permeando com o emocional, com a saúde, ela permeia, ela vai vinculando, né, nos vários aspectos da vida. E é por isso que é tão fundamental que você tenha isso na escola desde a infância, porque é uma formação do ser humano. Aliás, como é que a gente pode... A formação de uma pessoa provém muito dessa questão da pintura, né? Não, corta, não é nada disso. Corta. Não, acho que o que ela falou já tá bom, não preciso perguntar isso não. Dá para finalizar? Você acha que já tem material? Mas na parte agora não, já foi falado a parte da saúde, né? Já. Vamos falar dessa parte, aí depois você finaliza, né? Já falou no começo. Queria dar só continuidade nessa questão das crianças. Isso, então isso É importante que os pais deixem uma parede para as crianças rabiscarem, pintarem. Em casa? Em casa. É importante. Porque eu tinha, na minha casa eu tinha. Que dica você dá para os pais que estão assistindo a gente
para fazer com que uma criança desenvolva esse lado criativo dela, tal, de pintar. Criativo, lúdico, né? É mais do que uma parede, né? Ela... Brincar com tinta, com cores, que pode ser Primeira feito coisa até com é ter à corantes. disposição esses materiais. E ter a companhia dos pais. Sim. Essa Justamente o que eu falei no capítulo 2, sobre esse essa interação com os pais. interação com os pais. Pais educadores, irmãos, e essa facilidade, acesso fácil aos materiais artísticos. Bom, então tá, vamos fazer isso aqui. Cena 001, take 2C, CD. Ai, peraí que eu fiz um terremoto aqui. É 2D, na verdade. Cena 001, take 2D. Cláudia, para os pais que estão assistindo a gente, qual é a dica que você dá para eles, para que eles consigam fazer com que os filhos se interessem pela pintura, que comecem a desenvolver esse lado mais lúdico em casa mesmo? Qual é a primeira dica que você dá? Essa motivação vai surgir com a interação de pais e educadores com as crianças e o fácil acesso aos materiais artísticos. Como o que, por exemplo? Se eu tenho um filho em casa, como é que eu motivaria ele? Compraria o quê? Um giz de cera, um pincel? O que eu poderia fazer em casa? Para sermos criativos em casa. Um cantinho da arte eu recomendo. Ah, é? Que tenha disponível em casa um cantinho da arte. Pode ser uma parte do escritório, uma parte da sala. Aquele cantinho é o cantinho da arte, onde todos os materiais estão de livre acesso. E sempre também, apesar do exercício livre da pintura, ele precisa também ser canalizado. Vamos trabalhar agora com argila, com a massinha, porque a laissez-faire, se você deixar a laissez-faire, acaba comprometendo aquele desenvolvimento. Entendo. Então tem que livre, livre e os pais ir direcionando e compartilhando. Isso é muito importante. Compartilhando, trazendo novidades, imagens, as principais imagens. Os pais também tendo a Selma, que fez a cópia de Monet, o marido é violinista, ela é poetisa, pinta. As crianças estão, o recém-nascido já está aqui no ateliê. Contato direto. É um contato. Eu mesma, sou fruto disso. Porque eu venho de uma família, do lado da minha mãe, do lado do meu pai também tem artistas, do lado da minha mãe, eles são em 7 irmãos, 5 são artistas plásticos, desenvolvem a arte. E eu nasci e fui criada dentro de ateliês. Às vezes minha mãe me deixava no ateliê de um tio, de outro. Eu ficava encantada. Meu filho também tem essa experiência com o fazer, como aquilo surge, como aquele aspecto, as crianças buscam muito isso. Como aquilo saiu de dentro de você. A criança tem um olhar diferente, a criança percebe diferente. Ela está assim, livre, ela não tem ainda as barreiras, que o dia a dia vai... Está com a cabeça mais aberta para receber informações novas, para observar mais. Não só a cabeça, mas o emocional. Emocional. E Cláudia, você que teve todo esse crescimento dentro da arte, tal, essa motivação pela sua família, o que você acha que... Esqueci a pergunta. Corta. Ai, meu Deus, peraí, o que eu ia perguntar? Eu olhei para lá e lembrei da pergunta e depois ela fugiu. Engraçado, né? Acontece isso. Deixa eu ver se tá aqui alguma coisa que eu tenho. Não, não tá na hora alguma coisa. Peraí, deixa eu lembrar o que é. Vai com calma. É ligado aos alunos daqui. Peraí. Nossa, tem
pensei no meio da fala dela, pensei no meio, uma pergunta legal, e depois ela fugiu. É quando escapa, né? É, porque fica essa intenção que você ia falar pra ver se eu emendava, daí fugiu a pergunta. Enfim, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas tudo bem, vamos... Era do hospital, não. Não, do hospital já foi. Era alguma coisa daqui, assim, que eu olhei pra aquela tela, eu lembrei. E agora eu não tô conseguindo... Daqui a pouco eu vou lembrar. Vamos... Deu já, porque daí eu quero finalizar pra gente... Eu posso finalizar? Podemos finalizar? Eu posso. Não, claro, lógico. Não, Não, eu ia finalizar, não acaba agora, para falar mais um pouco Tá, ainda. com você pintando? Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero agradecer, falar que a gente adorou a conversa, não sei o quê, e agora eu vou aprender a pintar. Esse é o nosso take da Cláudia me ensinando. Entendeu? Que eu acho legal, porque assim, as pessoas vão olhar... Então você quer terminar você pintando, não é isso? É, isso, Tá. exatamente. Então ainda temos que falar sobre algumas observações. Que observações? Algumas observações que ela queira fazer. E também como você tem contato com Não, isso a gente vai falar, isso a gente vai falar. O seu contato, o telefone, isso. não sei que você vai... Sim. Depois vemos os agradecimentos. E aí fala, bom, mas agora vocês vão ver minha primeira aula. Que observação você tem para dizer, além de tudo isso? Você quer falar mais alguma coisa? Fora o seu contato e tudo mais, tem alguma coisa importante que você quer falar? Porque as perguntas A minha observação é justamente para essa atenção da sociedade e da educação, né, do segmento da educação para com a arte. Na formação, é que eu tenho alguns apontamentos um pouco polêmicos. Então, eu evito entrar no polêmico, que é justamente essa formação para vestibular, né? Os alunos sendo só formados para vestibular, eu entro aqui. E não tem o menor sentido. Não tem. Essa formação, e a formação para a formação integral do ser humano. Ética, estética. Nós está carecendo. Nossa, há muitos anos, está né? carecendo muito disso. Olha, tem um fator que você pode mencionar. Isso traz equilíbrio emocional, traz respeito, traz uma engrenagem social favorável, né? E nós estamos carecendo muito disso. Eu acho interessante você colocar isso né? daí. E também não existe memória histórica no nosso país. Se nós vamos deixar a pintura, nós vamos apagar completamente a história. Você pergunta para um menino de hoje, com 20 anos, quem foi Collor? Ele não sabe. Mas o grito do Dom Pedro I, todos sabem, está retratado. Sim, mas ele gritou, mas o que foi? Como que é o nome dele? Eu precisava falar, Calixto. Benedito Calixto, não é Benedito Calixto? Não sei. Apesar de que está deturpada a história, né? Está deturpada, não é bem a realidade. realidade. A história agora não é com H, pode ser escrito com E também. Exatamente. Bom, tudo bem. Mas é legal falar sobre isso, sobre a mensagem que você tem para passar. Que a história não existe. Uma memória histórica, o nosso povo está completamente perdendo a memória histórica, porque não se dá valor à história. Então, eu posso incentivar na pergunta, eu posso perguntar para facilitar o jeito de entrar. Facilita bastante nas perguntas. Vamos perguntar assim, por exemplo. que a pintura também é o registro histórico de um momento, de uma sociedade política e econômica. Isso eu falei. Sim. Isso ela falou. Mas a nossa memória histórica está sendo apagada. E se nós apagamos a memória histórica, apagamos também as pinturas, as obras de arte, vamos apagar tudo com o tempo. Nem tanto. Hoje nós temos o advento da informática, né? Embora seja assim, algo, mas não chega a ser descartável. Não chega a ser descartável. Pelo contrário, agora é até tem mais global, informação mais rápida, inclusive. Está globalizado. A pintura, tanto essa globalização que nós sofremos, que o Cristo foi pintado no Iluminismo como um homem branco, de olhos azuis. Por quê? Porque era a referência das pessoas, do biotipo da Isso época. é legal a gente falar.
a pintura está globalizada também. Isso é legal. Isso é bacana, é um Tá assunto bom. diferente. Tá. Vamos lá. De novo. Tá, eu gosto de cinema. Peraí, tem outra aqui. Como sempre, tem um monte de coisa. Ainda bem que a gente está no ateliê de pintura, porque acaba a tinta da nossa caneta. Falta de pincel. Falta de pincel e toalha, cara. Só não deixa eu esquecer de te entregar, porque eu sou esquecida. Tá bom. Deixa eu pegar essa aqui. Apaga o D e o E, senão vai confundir. Faz uma bolinha. Não, não é dessa. Ah, o que você quer? Ah, tá aqui. Você viu a tampinha? Eu tava tentando Você fechar. nos atrapalhar? Daqui a pouco ela vai. Eu tô me super atrapalhada. E esquecida. Cena 001, take 2/E. Ação. Cláudia, nesse mundo globalizado que a gente vive, as informações estão vindo muito rápidas, né? Você acha que a pintura está globalizada também? Bastante. Nós temos a pintura também imagem, né? Hoje com o acesso à internet, nós sabemos o que está acontecendo no mundo em tempo real, praticamente em tempo real. Isso não acontecia no iluminismo, no renascentismo e até, podemos aqui na Idade Moderna, né? Na pintura moderna, nós não tínhamos essa possibilidade. O que gera, já tive algumas ideias para fazer aqui no ateliê também, utilizando nós temos que ter todos esses acessos, essa disponibilidade. A arte utiliza tudo isso. E é interessante que, tanto que esse advento da globalização, nós não tínhamos isso. O Cristo sempre foi pintado de uma forma, um homem europeu, né? O biotipo claro, de olhos azuis, não conheciam o biotipo da Palestina. Não era globalizado. É uma referência, né? A pessoa Então, exatamente, imaginava. a referência, exatamente, a referência que ficou é o biotipo europeu, não do palestino. Né? Há pouco tempo atrás fizeram uma simulação como seria, né, dentro do palestino, como seria um rosto de Cristo. E isso traz, a pintura, ela agora a tendência dela é globalizar, porque ela é um registro histórico. E você acha que Ela participa também desse registro histórico e com acesso à internet é fabuloso que você tem assim vários artistas e várias imagens, vários estilos de pintura. Os alunos trazem aqui obras maravilhosas que até então eram mais de difíceis acesso. Nós estamos tendo acesso livre, imediato. Alguns pintores da Noruega, de outros países que estão surgindo, já aparecem em tempo real agora. Eu estou curiosa para te perguntar uma coisa relacionada à fotografia. A gente sabe que a fotografia veio no final do renascentismo e tal, bem depois, obviamente, da pintura, mas qual é a ligação, não ligação, mas existe alguma semelhança da fotografia com relação à pintura? Por exemplo, você mencionou luz e sombra. Fotografia também se trabalha muito com luz e sombra. A fotografia é uma arte. O filho de uma aluna minha trabalha muito bem, é belíssimo. Você trabalha com a luz e sombra, é a imagem. Né? É a imagem, e dentro da pintura, o que aconteceu, né, nos períodos da arte, é que mesmo no final do renascentismo, não havia também tanto acesso à fotografia. Você vê até na Guerra Espanhola, Goya, tem As Sombras de Goya, um filme belíssimo, recomendo. E o artista, ele era protegido, porque ele pintava, ele fazia um retrato. A gente vê que tem várias famílias na época, com família completa, roupas medievais, Encomendavam com uma mão, era um preço. Sem as mãos, era outro valor. Por falar em mãos, mãos é algo difícil de se pintar, porque tem um escultor, né, esqueci o nome dele.
que eu amo, inclusive. Peraí que eu vou... Corta aí. Gaudí? O Gaudí não é Gaudí. Aquele, o francês que... Ai, meu Deus. Corta. Não, peraí que eu vou lembrar. Isso aí já está cortado. O que tem a obra da... Rodin. Eu vou escrever, porque, ó, você vê como eu estou muito de memória, gente? Rodin. É ele mesmo que eu quero falar. Você viu Ele... o filme de Rodin? Claudette Rodin? Nem a peça? Teve a peça, eu não vi também. A história deles é incrível, né? Emocionante demais. Mas ele tinha muita dificuldade em fazer as mãos. Quem fazia era a mulher dele que... não era bem a mulher, que ficou sendo a mulher que se matou depois, né? Que ela era louca, né? Era amante dele. Claudine, que é em francês, Claudine. Claudine. Eu vou perguntar isso assim, se não é muito difícil de pintar, mas eu vou complementar Rodin no meio, não precisa falar de Rodin não, só para você responder se é difícil ou não de pintar. Não. Só para florar a pergunta. Então vai, Fred. Cena 001, take 2/F. Ação. Por falar em mãos, você acha que mão é algo muito difícil de pintar, tecnicamente falando? Porque o Rodin, por exemplo, que fazia as esculturas, ele tinha dificuldade em fazer as mãos. Não era ele quem fazia. Como é que você vê isso na pintura? As pessoas... É tão fácil, é tão complicado assim? Então, o maior desafio é? do pintor da nossa cultura são as mãos. Já diria que na cultura japonesa, quem faz o melhor bambu. Que desenha o melhor bambu. Aquele que desenhar o melhor bambu com o nanquim é o melhor desenhista. Mas, voltando às mãos, Gaudí, por exemplo, ele cobrava as suas telas, as suas encomendas, retratando famílias, expondo uma mão, com uma mão é um preço, com duas mãos é outro preço, em mão nenhuma ela ficava mais em conta. Então daí você vê a dificuldade que realmente é para se retratar as mãos. Incrível isso. Da mesma forma os pés ou não? Da mesma forma os pés. O Gustavo Klimt retratava muito bem, essa minha aluna ela captou bem a expressão das mãos. O Greco também trabalhava com linhas mais sinuosas através da expressão das mãos, e eu gosto bastante também do El Greco no desenho das mãos. Cláudia, agora, para quem está vendo a gente e podemos Corta. deixar de falar, Record. Nossa, já dá Record. Concorrência. Vai para qual emissora? Não, vai para Gazeta TV. Gazeta TV, né? Passa a segunda. Vai na internet, vai pro mundo inteiro. Vai pro planeta. Bacana. Programa da internet. Na internet. Bom, podemos ir. Cena 001, take 2/G. Então, mesmo falando das mãos. Peraí, agora eu esqueci. Eu também não lembrava do que a gente estava falando. Corta. Peraí. Os pés, a gente falou dos Não, pés. o Gustavo Klimt é o Que Greco. você ia. Aquela captou legal as mãos. Foi, caramba. Eu estava falando da sua aluna com as mãos. É isso. Será que não vai repetir? Eu acho que eu já falei. Não, você estava falando já isso, falou, você falou. Eu já falei. A gente perdeu a linha de raciocínio, porque era uma sequência disso. Você ia me perguntar mais alguma coisa? Falei dos pés, que é tão difícil quanto, daí você falou mais alguma coisa e aí parou. A gente parou. Parou por causa do helicóptero. Puxa vida, que eu já confirmei lá. Mas eu acho que tá legal. Eu posso começar perguntando como se eu tivesse cortado a sua pergunta também, para ela poder editar emendada. Né? Então vamos agora falar para quem tem interesse de te procurar. Eu ia perguntar isso. Quem tem interesse de começar o curso, como é que faz para te encontrar, entendeu? O curso. Cena 001, take 2/G. Cláudia, para quem está iniciando a pintura agora, para quem está curioso para conhecer, enfim,
gente te encontra, afinal de contas? Vocês me encontram aqui na Avenida Barão de Limeira, 1379. Eu loco um espaço dentro do Colégio Boni Concili. O meu telefone é 99593-2971. Gente, vem porque vale a pena, o ateliê era uma graça e a Cláudia ela é super atenciosa, a gente pôde acompanhar algumas aulas dela aqui, realmente é incrível. Eu, inclusive, vou querer me aventurar agora. Cláudia, adorei conversar com você, obrigada. Eu que agradeço. Um prazer imenso, viu? Mas olha, Eu convido você agora, né, porque a arte ela é para ser vista, né? Ela não é, ela é um convite a você ver e a você fazer. Então a pintura, a obra de arte, ela não ela não termina com a última pincelada. É nesse momento que ela começa a ser vista sobre cada olhar. ai, que lindo, eu me arrepiei, gente. Essa frase eu fiz também, tem meu lado poético. Olha, é incrível. E eu vou te convidar agora, Karen, para essa intimidade, vamos ver a sua intimidade com a arte. Ai, gente, vamos ver, agora eu tô muito à vontade, vamos lá. Acompanhe. Aí corta. Corta. Aí a gente já pega o take só dela me ensinando. Nossa, que linda essa frase, não é mesmo? Adorei, lindíssima. Eu ponho sempre no certificado de participação, que eu esqueci de falar, nós tivemos uma exposição na Universidade Federal do ABC, que nos convidou, a Ana também ela tem que pegar o certificado com aquela obra. Ela participou na Universidade Federal do ABC. Nem estou sabendo. Nem está sabendo? O Luiz tem uma neta artista em casa, famosérrima. Tem uma graça E ainda não tô linda. sabendo. Ela desde pequena ela queria vir, aí ela veio fazer aula de pintura. Aí deixar Por quê? até. Ela está fazendo. Vai ser a primeira apresentação da peça dela. Ah, é? Ah, ela Você quer tá falar fazendo. comigo sobre alguma coisa do personagem?